Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos voltar para a nossa leitura da carta do Paulo aos Filipenses, né, onde nós paramos na aula passada. Na introdução, né, dessa carta, eu disse a vocês que vários comentários bíblicos baseados aqui, né, na carta de Paulo aos Filipenses, trata a carta de Paulo aos Filipenses tendo como tema central a alegria. Eu discordo. Eu penso que o Paulo não pretende escrever uma carta a uma igreja tendo em mente um tema que não fosse centrado no Evangelho, a menos que esse tema presente na carta seja um efeito do Evangelho. A alegria que Paulo menciona nesta carta, ele faz questão de chamá-la de alegria no Senhor. Então, o tema central da carta não pode ser alegria, porque se fosse, poderia ser gratidão também, porque o Paulo usa o termo ação de graças, agradecimento, etc., várias vezes na carta. Para mim, como eu venho apresentando desde a aula passada, o tema central da carta de Paulo aos Filipenses é o Evangelho. A gratidão, a alegria, bem como outros temas que possam surgir aí na carta, e também em outras cartas paulinas, são temas descendentes do Evangelho, do seu assunto principal, que é o Evangelho. Por isso que ali no capítulo 1, eu disse para vocês que o tema do capítulo 1, o assunto do capítulo 1, é o altíssimo comprometimento com o Evangelho. Eu disse para vocês no capítulo 2 que o tema do capítulo 2 é a mentalidade do Evangelho. A mentalidade do Evangelho é uma mentalidade de serviço. É uma mentalidade de quem se dispõe, até mesmo, como Paulo colocou aqui, ele se dispõe a sofrer por servir, a arriscar a própria vida por servir. E esse servir não é um servir ao Paulo, mas é um serviço a Cristo. Então, essa mentalidade do Evangelho centrada no serviço, ela é centrada no modelo de Cristo, que, sendo Deus, esvaziou-se, tomou a forma de servo e, como tal, sofreu até a morte de cruz. Hoje eu quero entrar no capítulo 3 e 4 e pensar com você sobre o efeito do Evangelho. E aqui a gente pode dividir o efeito do Evangelho em duas partes. Como é que o Evangelho atua? Como é que ele atua numa pessoa não cristã e como é que ele atua numa pessoa já convertida? Então, o Paulo começa aí o capítulo 3 dizendo: meus irmãos, quantas outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bom, alguns termos aí nessas palavras do Paulo no capítulo 3 precisam ser esclarecidas. O Paulo, então, diz quanto às outras coisas. Então, parece aqui que o assunto principal, o que motivou o Paulo a escrever esta carta, são os conteúdos do capítulo 1 e 2. Porque o que vem a seguir, ele anuncia aí,
são outras coisas. E dentro dessas outras coisas, o Paulo está reafirmando a necessidade de que os filipenses manifestem em suas vidas um resultado do Evangelho, que é a alegria no Senhor. A alegria no Senhor, ela é diferente da alegria nas circunstâncias. A alegria que o mundo experimenta e que a graça proveniente de Deus dá à humanidade de um modo geral, é aquela alegria resultante de algo que aconteceu como eu esperava, algo que me surpreendeu, ou uma conquista, ou uma melhora de uma determinada situação, e coisas semelhantes. Essas coisas acontecem, são produzidas ou permitidas pela graça proveniente de Deus para a alegria humana. E todos nós, obviamente, participamos disso. Mas a alegria cristã é uma alegria no Senhor. A alegria no Senhor, ela é supra, ela está acima das circunstâncias. Uma vez que nós já morremos com Cristo e nós estamos em Cristo, então nós estamos numa posição muito superior àquela posição que depende das circunstâncias para experimentar alegria. A nossa alegria está no Senhor. Não apenas no Senhor, no sentido daquilo que o Senhor já fez por nós, mas também no sentido daquilo que o Senhor ainda está fazendo em nós, e muito especialmente naquilo que o Senhor ainda fará, aquilo que o Paulo chama, quando escreve aos Tessalonicenses, de uma esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus, ou como ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso 27, que Cristo é em vós a esperança da glória. Então, é uma alegria que transcende os limites das circunstâncias, transcende os limites circunstanciais e transcende até os limites da própria vida. Veja que quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, falando sobre a vida no Espírito, a nova vida do crente, o Paulo termina o capítulo 8 falando dos gemidos, os gemidos da criação, os nossos gemidos, os gemidos do Espírito Santo. Ele fala de coisas que, pela razão humana, poderiam nos separar de Deus, e ele termina dizendo que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, veja que esta alegria no Senhor transcende os riscos, os perigos, transcende as frustrações, as decepções que nós podemos experimentar na vida em termos circunstanciais, porque o nosso coração não está apenas para esta vida, mas está para uma vida que transcende a esta. O que o Paulo colocou quando tratou da ressurreição, da esperança na ressurreição dos mortos, em 1 Coríntios 15, que quando ele diz, se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos de todos os mais miseráveis. Ou seja, as pessoas que olham para a vida apenas nos limites circunstanciais, e então elas se alegram ou se entristecem em função das circunstâncias, então essas pessoas são, dentre todas, as mais miseráveis. Por quê? Porque a vida delas, emocionalmente, vai ser uma gangorra. E, por vezes, elas vão se encontrar frustradas na vida. E, finalmente,
elas vão enfrentar um inimigo que elas não vão vencer. No final da vida, elas serão derrotadas. Então, se elas esperam em Cristo ou esperam de Deus apenas para as questões desta vida, quando elas tiverem que enfrentar aquelas circunstâncias que finalmente vai pôr fim à vida delas, então a vida delas vai terminar em derrota. A vida delas vai terminar em tristeza. Agora, quando a alegria no Senhor, então a vida em Cristo transcende o circunstancial. E é por isso que nem mesmo a morte é causa de frustração, decepção ou tristeza para o crente. Porque ele sabe que, apesar de esse daí ser o último inimigo, é um inimigo também que já foi vencido pela morte e ressurreição de Cristo por nós. E se ele ressuscitou, como Paulo afirma categoricamente lá em 1 Coríntios 15, nós também ressuscitaremos com ele. Então, esta alegria no Senhor são essas coisas que o Paulo quer dizer quando ele fala sobre alegrai-vos no Senhor. Os crentes de Filipos devem refletir no Evangelho até o ponto de que a grande causa da alegria deles não sejam as circunstâncias, mas seja Cristo. Ele prossegue dizendo para nós que ele vai, para os filipenses, que ele vai repetir essas coisas, e de fato ele vai voltar a repetir mais à frente também. Ele repete porque o Paulo entende que essas coisas precisam ser frisadas. Os crentes precisam ser constantemente lembrados dessas coisas, porque são essas coisas que vão dar aos crentes uma vida mais segura, uma vida mais estável, espiritualmente falando. Por isso que ele diz que ele vai escrever essas coisas, repetir essas coisas, porque isso vai contribuir para alicerçar a firmeza dos filipenses, alicerçar a esperança dos filipenses. O Paulo diz que, quanto ao evangelho, é necessário tomar cuidado com o falso evangelho. E aí ele vai usar diversas frases aí, e todas elas estão falando sobre o mesmo objeto. Então, quando ele fala aí, tomar cuidado com esses cães, aqui não vai lá uma ofensa. O que ele quer dizer com cães? O Paulo está usando uma metáfora. Diferente dos nossos dias, quando nós temos cachorrinhos de estimação que correm por nossas salas, frequentam a nossa cozinha, que são domesticados, né? E são educados por nós, como se fossem até filhos. No tempo do Paulo, os cachorros não eram animais domésticos. Eles eram animais considerados imundos. Eles eram animais de rua. E o que era muito comum ver os cachorros fazendo nas ruas? Os cachorros, quando eles encontravam algum cadáver, né? Algum corpo morto de outro animal, eles iam para cima daquele cadáver e eles, então, dilaceravam aqueles cadáveres. O Paulo está usando essa metáfora que, para a época, as pessoas que leram Paulo pela primeira vez sabiam a que o Paulo estava se referindo, para fazer referência aos judaizantes com a sua pregação do evangelho, que impunha a necessidade a necessidade da circuncisão.
A circuncisão, por ser um dilaceramento da carne, então era compatível, em termos metafóricos, com os cães, que quando encontravam um cadáver, ia para cima desses cadáveres para dilacerá-lo. Os judaizantes estão se comportando de modo semelhante. Eles estão indo para cima dos crentes evangelizados por Paulo e por outros apóstolos para dilacerar esses crentes na carne, ou seja, impor sobre eles a circuncisão. É isso que o Paulo está dizendo. Tomem cuidado com os judaizantes. Tomem cuidado com esses pregadores do evangelho que dizem que, além de crer em Cristo, você precisa se tornar um judeu por meio da circuncisão. A outra expressão que ele usa, cuidado com os maus obreiros, é a mesma coisa. Os maus obreiros são aqueles que não estão pregando o evangelho puro. Paulo recomendou, por exemplo, a Timóteo, quando escreveu na primeira carta, dizendo ao Timóteo que o Timóteo deveria apresentar-se como obreiro aprovado diante de Deus, e um obreiro aprovado diante de Deus é aquele que usa as escrituras corretamente, aquele que sabe manusear as escrituras corretamente, sabe pregar um evangelho baseado nas escrituras, não baseado em sua tradição religiosa ou a sua tradição cultural. Então, aqui o Paulo está chamando esses judaizantes de maus obreiros, que os filipenses precisavam também tomar cuidado com eles. Cuidado com a falsa circuncisão. A falsa circuncisão é a circuncisão na carne. Porque o Paulo vai tratar, quando escreve aos Colossenses, ele vai tratar da circuncisão num contexto em que ela é substituída por um outro elemento na fé cristã, o batismo. Então, a falsa circuncisão é aquela circuncisão que era verdadeira no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o sinal da Antiga Aliança era a circuncisão na carne, conforme Deus ordenou lá para o Abraão, depois que ele creu. Mas, com o fim da Antiga Aliança e a chegada da fé, a chegada da nova aliança, esta circuncisão, que na Antiga Aliança era verdadeira, ela agora se tornou falsa, porque o verdadeiro sinal da nova aliança agora é o batismo e não a retaliação da carne. Então, ele está chamando aí a falsa, né? A falsa circuncisão é essa proposta dos judaizantes. No verso 3, ele diz, porque nós é que somos a circuncisão. Ou seja, qual é a circuncisão verdadeira? A circuncisão verdadeira não é aquela que baseia sua esperança na retaliação da carne. Porque quando os judaizantes pregavam esse falso evangelho a pessoas já convertidas, eles diziam que a segurança do crente estava numa condição física, numa evidência física. Como é que você sabe que uma pessoa é crente de verdade? Não tem evidência externa. Então, os judaizantes precisavam de uma evidência externa para encontrar sua base de segurança. Então, aí, se uma pessoa crê em Cristo e ela se submete à circuncisão, então ela é a circuncisão verdadeira, ou seja, a expressão da fé verdadeira. Mas o Paulo está dizendo que nós é que somos a circuncisão.
E nós quem? Nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Confiar na carne aí é confiar na circuncisão, na retaliação da carne. É colocar a esperança não em Cristo como fundamento da fé, mas colocar a sua esperança num sinal na carne, num sinal na sua pele. Então, o Paulo está dizendo que nós, ou as pessoas verdadeiramente circuncidadas, não são as pessoas que colocam a sua esperança e depositam a sua segurança numa tradição religiosa humana, mas aqueles que colocam a sua confiança, a sua esperança em Cristo. Eles servem a Deus em espírito e se orgulham. O que é se orgulhar em Cristo? É confiar em Cristo. Toda a minha esperança está baseada, está lançada sobre Cristo e a morte de Cristo na cruz. Então, Paulo está explicando o que é ser verdadeiramente cristão. Então, um cristão verdadeiro é aquele que não confia na carne, não confia em exterioridades, não confia em coreografia religiosa, não confia nos rituais da religião como base de sustentação da sua confiança e da sua esperança. Toda a esperança e confiança do verdadeiro cristão está em Cristo e na obra que ele fez na cruz. O Paulo, então, agora, ele vai colocar o seu próprio testemunho pessoal como exemplo. O que é confiar na carne e o que é confiar em Cristo. E aí ele vai falar do primeiro efeito do evangelho. O primeiro efeito do evangelho numa pessoa não cristã, numa pessoa que ainda não é a verdadeira circuncisão. Então, o que ele vai colocar aí para nós? O Paulo era uma pessoa religiosa. O Paulo era como um Cornélio, né? Que, embora o Cornélio fosse gentio, ele era uma pessoa temente a Deus. O Paulo era um judeu e procurou, como judeu, uma vez que foi instruído por um dos maiores mestres de Israel da sua época, ele, então, se entregou de corpo e alma para essa tradição religiosa. E o slogan do Paulo poderia ser mais ou menos o seguinte: se é para ser assim, eu quero ser totalmente assim. E desta forma, ele se tornou um exemplo no judaísmo, entre aqueles da sua época, ele se tornou um grande exemplo na prática da religião judaica. Veja como ele diz para nós que se alguém poderia confiar na carne, esse alguém sou eu, não é? Veja como ele coloca aí para nós. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Veja, circuncidado ao 8º dia. A lei mandava. Os pais do Paulo cumpriram rigorosamente a lei judaica. Circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel. O Paulo é um verdadeiro israelita. Da tribo de Benjamim. Benjamim foi a tribo que ofertou o primeiro rei de Israel, lá no início da monarquia. Da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, ou seja, ele é puro sangue, né? Ele não é um judeu genérico, ele é hebreu de hebreus. Quanto à lei, foi fariseu. Veja, até ser hebreu de hebreus,
o Paulo deve isso à tradição dos seus pais. Mas, a partir daqui, o Paulo já deve isso à sua própria obra, à sua própria produção. Veja que, quanto à lei, ele decidiu ser da tribo dos fariseus, da tribo do partido dos fariseus. E por que o Paulo escolheu ser dos fariseus? Embora os fariseus e a palavra, né, fariseu, tenha chegado a nós como sinônimo de hipocrisia e de falsidade, o fariseu, em termos de um partido religioso judaico, era do mais zeloso dentre os partidos religiosos. Eram pessoas que se dedicavam em extremo ao conhecimento da lei. E eles eram mestres no ensino da lei. O problema deles nos enfrentamentos com Jesus era o fato de que eles eram tão estudiosos da lei, mas eles não percebiam Cristo na própria lei. Então, eles eram cegos. Jesus chamou eles de cegos. Eles coam um mosquito, né? E deixam passar um camelo, uma metáfora que Jesus usou. Eles também eram considerados por Jesus como hipócritas. Hipócritas por quê? Porque ninguém conseguiu jamais cumprir a lei do jeito que ela era. Mas os fariseus, para fazer valer o seu zelo religioso, eles tinham que fazer de conta que eles praticavam a lei, porque eles as ensinavam a outros. Então, eles tinham que fazer de conta que eles praticavam a lei. Então, eles eram hipócritas. Eles faziam as suas longas orações em praça pública. Eles davam as esmolas e tocavam suas trombetas. Não é? Eles jejuavam, mas ficavam com o rosto desfigurado para mostrar para todo mundo que eles estavam jejuando. Então, eles eram hipócritas. Eles tinham que mostrar uma religião externa para convencer as pessoas ao seu redor de que eles eram, de fato, quem eles diziam ser. Só que estava presente diante deles, ali na pessoa de Jesus, a própria lei, o próprio espelho, que é a lei, que aí, então, perscruta até a profundidade do coração e revela os segredos humanos. Então, esses fariseus, nesses confrontos com Jesus, eles chegam para nós com esse significado mais negativo. Mas, em termos de zelo, de serem pessoas sérias, comprometidas, dadas à palavra de Deus, então, os fariseus eram os melhores dentre os demais partidos religiosos judaicos. Então, o Paulo diz, quanto à lei foi fariseu, ele está querendo dizer o seguinte, quando eu tive que escolher qual é o partido religioso que eu ia seguir, eu escolhi o mais zeloso, eu escolhi o melhor, o mais dedicado. Então, aqui já começa a falar de escolhas dele. Quanto ao zelo, aí, novamente, é obra do Paulo. Quanto ao zelo, perseguia a igreja. Eu já lhes expliquei, né, a razão por que Paulo perseguia a igreja. Havia duas razões. A única religião permitida, a religião considerada lícita no Império Romano, era o judaísmo. Então, quando chegou aí um evangelho dizendo, né, de um Cristo que morreu e que é o filho de Davi, que é o filho de Deus, e disso surge um novo grupo de pessoas que parece desprezar as leis de Moisés, então surge aí uma oposição a uma religião lícita, considerada pelo Império Romano. Então, o Paulo está defendendo a religião correta, que é o judaísmo, pelo menos até esse momento, né? É o judaísmo, e ele tem a aprovação do Império Romano, porque essa religião aí, esse grupo
que está se opondo à religião judaica, está se constituindo numa religião não permitida pelo Império Romano. Então, ele, zeloso pela fé judaica, ele se torna um combatente, um combatedor aí daqueles que agora eram uma ameaça ao judaísmo. Então, essa é a razão porque ele persegue a igreja. Então, ele persegue porque ele é um fariseu zeloso da lei. Ao zelo, perseguia a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ora, meus irmãos, ser considerado irrepreensível diante da lei era algo extraordinário, não algo conquistado por qualquer um. Ser irrepreensível significava aqui que esta pessoa era uma pessoa extremamente de bem. Ela não era apenas uma pessoa que estava na religião para fazer parte de um partido A ou B, ela estava na religião por outros interesses. O Paulo estava na religião com um interesse sincero de ser um homem de Deus. Por isso aí ele tem tanto as questões das exterioridades da fé judaica, quanto ele tem a interioridade, ou seja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, isso significa um modo correto de ser e de viver. A justiça da lei, e aí o Paulo é judeu, então ele está trazendo um conceito de justiça ainda do Antigo Testamento, né? Que é diferente do conceito do conceito de justiça no Novo, né? O conceito de justiça no Antigo Testamento é um conceito relacionado à retidão. Uma pessoa justa no Antigo Testamento é uma pessoa reta, é uma pessoa que está de acordo com a lei. Em especial, uma pessoa considerada justa diante da lei do Antigo Testamento era uma pessoa que era uma bênção para a sua comunidade. Era uma pessoa que fazia muito bem para a sua própria comunidade. Então, essa pessoa tinha algo dentro dela, de um interesse genuíno na religião. Ela estava praticando os atos externos da religião, mas ela também tinha uma sinceridade dentro dela que a levava a ser um praticante da lei. Ok, a Denilde está com a mãozinha levantada ali, Denilde. Estou, pastor. O senhor estava falando sobre os fariseus e esse povo todo daquela época. Aí eu fiquei a pensar, toda vez que eu olho a televisão e vejo o Papa, e vejo Roma, e vejo aquelas vestes, é o mesmo povo de então? Será que foi o único fariseu que foi preservado? Será que eu estou pensando bobagem? Eu Não, olho aquele Papa, aquelas roupas, toda aquela formalidade, e não passa de aparência, de santificado, de santos ali. Eu tenho a impressão que os fariseus eram assim. Aliás, eles chegaram até nós. Será? quem se vestia assim, né, essa prática romana é uma prática mais ligada ao sacerdócio, não aos fariseus, né? Ao sacerdócio. Então, os sacerdotes, eles tinham ali no Antigo Testamento, eles tinham, sim, aquelas roupas especiais. Então, no Novo Testamento, a gente não tem mais essas coisas, porque o cerimonial da antiga lei acabou, não existe mais. Só que a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa também, né, que é uma divisão aí, ali por volta do século IV, V, eles mantiveram essa ostentação sacerdotal, tanto que o padre é chamado de sacerdote, né? O Papa, né? O máximo sacerdote, o máximo pontífice, né? Então, eles conservaram essa estrutura.
mas é uma estrutura ligada à antiga lei, ligada ali aos sacerdotes do Antigo Testamento. Os fariseus, eles podiam ser homens comuns, né? Por exemplo, Paulo é da tribo de Benjamim, ele não é um levita. Então, ele podia ser um homem comum. Então, ele não vai trajar nada dessas coisas. Mas o que está neste homem é uma prática, se não apenas das exterioridades, pelo menos no Paulo, também tem um movimento interno de muita sinceridade, né? Agora, é óbvio que quando eu olho para essas imagens aqui, você está fazendo referência também, me dá assim, um certo um certo arrepio, né? É, É, a mim também me causa isso. muita hipocrisia. Sim, total. É. Fala, Rafael. Pastor, boa noite. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com cães, não me clareou muito bem. Você pode exemplificar para me clarear melhor, por favor? Então, na época do Paulo, né, eu disse que os cães, os cachorros, né, não eram animaizinhos bonitinhos, né, domésticos, como nos nossos dias que a gente traz e vive dentro da casa da gente. Os cães eram animais de rua, eram animais considerados imundos, né? E eram animais não domesticados, eram animais ferozes. E eles ficavam nas ruas, né? Ficavam no campo. Então, quando esses cães, né, esses cachorros, eles encontravam um cadáver de outro animal, eles então iam para cima desse cadáver e dilaceravam, ou mesmo eles podiam matar um animal e ali disputar a carne desse animal, dilacerando, né, a carne desse animal. O Paulo está usando esta figura como uma metáfora, porque os judaizantes também dilaceravam, né, a pele, a carne, ao propor a circuncisão, porque a circuncisão é um dilaceramento da carne no órgão masculino, né, o órgão genital masculino. Então, é um dilaceramento, é um corte na pele, uma remoção de parte do corpo. Então, é um dilaceramento. Então, o Paulo está dizendo que os judaizantes eram tão ávidos por convencer os novos crentes a se circuncidar, que eles pareciam como os cães na rua que voavam, né? Que iam para cima dos animais mortos e dilaceravam as suas carnes. Então, essa é a comparação que ele está fazendo com os judaizantes. Então, assim como qualquer pessoa tinha que tomar cuidado com os cachorros na rua, porque eles eram ferozes, não eram domésticos, eles eram ferozes, assim os crentes precisavam tomar cuidado com os judaizantes, porque eles também eram ferozes no sentido de propor o dilaceramento da carne aí dos novos crentes. Ok? Então, quando Paulo coloca aí para nós, né, esse currículo dele, ele está dizendo para nós assim, olha, eu sou ou era um grande exemplo de alguém que podia confiar na carne. Se esse pessoal aí diz que pode colocar a sua confiança apenas num ato físico, que é a circuncisão, ou seja, a confiança deles não está em Cristo e na obra de Cristo. A confiança deles está na circuncisão. Se eles podem confiar apenas nesse pequeno dilaceramento da carne no corpo, muito mais eu, porque o Paulo tem muito mais coisas do que esses judaizantes todos aí tinham. O que esses judaizantes aí tinham, talvez alguma semelhança com o Paulo, mas o que eles tinham de mais forte era a propaganda da circuncisão. Mas o Paulo tinha muito mais do que eles. O Paulo era circuncidado, o Paulo era judeu de judeu, o Paulo era hebreu de hebreus, o Paulo era, quanto à lei, ele pertencia ao quadro mais zeloso no que diz respeito à lei judaica.
O Paulo era tão zeloso que isso o moveu a perseguir a igreja em um período em que ele entendeu que a igreja era uma ameaça para a fé judaica. Então, o Paulo, ele está dizendo, eu tenho muita razão, ou tinha muita razão, para confiar na carne. O que o Paulo está descrevendo acerca de si mesmo é uma descrição minha, sua, de qualquer pessoa ainda não crente. Porque todos nós, antes de sermos crentes, nós não éramos crentes em Cristo, porque a nossa confiança estava colocada em outra coisa. Ou a gente não sabia nada do Evangelho, ou a gente rejeitava o Evangelho. Por que a gente rejeitava o Evangelho? Porque a nossa esperança estava em outra coisa. Talvez, como Paulo aqui, numa tradição familiar, ou talvez, como Paulo aqui, numa tradição religiosa, ou talvez, como Paulo aqui, numa prática religiosa. Há muitas pessoas, por exemplo, que quando evangelizadas, elas defendem a religião delas, mesmo quando elas não são praticantes. Muitas pessoas defendem a manutenção delas em certas tradições religiosas por respeito à memória do pai ou da mãe que já morreu e que eles não querem trair a memória do pai e da mãe. Muitas pessoas rejeitam o evangelho porque eles acreditam que quem faz a vida são eles mesmos. Então, eles confiam em outra coisa. Muitas pessoas não creem no evangelho porque elas se consideram pessoas boas. Elas possuem crenças, por exemplo, de que uma pessoa vai para o céu se na balança de Deus elas tiverem mais boas obras do que obras más. E Deus, então, vai levar em conta que as boas obras dela, o lado bom delas, superou o lado mal. Então, por essa razão, elas vão para o céu. Então, assim, existem diversas razões por que uma pessoa rejeita o evangelho. Mas todas elas podem ser colocadas na categoria de elas confiam em outras coisas para irem para o céu. Elas confiam em outras coisas para ter uma relação com Deus. Ok? Então, o Paulo diz que ele era assim. Ele tinha muitas razões para confiar que ele era irrepreensível, não apenas diante dos homens, mas que ele também era irrepreensível diante de Deus. E que, por esta razão, ele estava em boas relações com Deus. Fala, Rafael. Pastor, você, numa dessas falas, me viu uma mente agora, uma coisa agora. Será que muitos de nós, às vezes, dentro daquela palavra que a palavra de Deus fala que muitos duvidaram, daquela diferença de religião e religiosidade. Será que muitas pessoas, hoje em dia, não estão mais na religiosidade do que na religião, propriamente dito? Porque a palavra de Deus fala que muitos duvidaram, entendeu? E se religião, na palavra grega, se eu estou errado, você pode até me corrigir, quer se religar com Deus, ter uma ligação direta com Deus, e dessa forma que a palavra de Deus fala que muitos duvidaram, entendeu? Eu tô nessa dúvida. Tá, eu colocaria religiosidade e religião na mesma balança. A religião e a religiosidade, que é a prática, né, da religião, ela estão na mesma balança no sentido de acabarem se tornando um grande empecilho para as pessoas virem a Cristo. Embora a gente possa dizer que o cristianismo é uma religião, o fato é que essa religião ela é diferente, ela é tão diferente de todas as religiões que ela nem poderia ser chamada religião. Essa é uma afirmação que eu li
e que eu gostei muito, que é do Timothy Keller, no livro dele, A Igreja Centrada. Ele afirma que o cristianismo é tão diferente das religiões que nem poderia ser chamado de religião. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que todas as religiões propõem uma salvação pelas obras. Todo o caminho proposto pela religião é de como você pode salvar-se a si mesmo. E o cristianismo vai na ponta oposta a isso. O cristianismo vai dar a má notícia de que você não pode, não tem a menor chance de você salvar-se a si mesmo. Por melhor que você seja, talvez você seja uma pessoa como Paulo, uma pessoa religiosa, uma pessoa praticante da religião, zelosa, talvez uma pessoa considerada assim irrepreensível, um modelo na comunidade onde você está. Talvez haja uma dose elevada de sinceridade no seu coração. Entretanto, nem a melhor pessoa deste mundo poderá salvar-se a si mesmo simplesmente por ser boa. Essa é a má notícia da fé cristã, que vai no sentido oposto de todas as outras religiões. A boa notícia da fé cristã é que Deus ofertou a salvação e um Salvador, e um meio de ser salvo. Pela graça, mediante a fé. Ou seja, embora esse convite de Deus seja tão simples que até uma criança pode entender e pode aceitar, porque Deus deu, é só eu estender a mão e receber, quer dizer, não sou eu que produzo a minha salvação, não sou eu que me presenteio com a salvação, Deus é quem me presenteia. Eu só tenho que receber o presente. Eu só tenho que dizer, eu só tenho que estender a mão e pegar o pacote que Deus está me dando. Né? É tão simples que uma criança pode entender e receber. Mas um adulto já carregado de orgulho, ou para um adulto já carregado de orgulho, o evangelho é humilhante. Porque nós estamos acostumados a ter o que nós temos por conquista. Nós fazemos as coisas que nós fazemos, tanto pelo benefício de tê-las, quanto também por sermos aprovados pelas pessoas ao nosso redor. Essa é a nossa motivação. E o Evangelho não nos dá essa compensação emocional. O Evangelho simplesmente nos é dado. Em outras palavras, uma pessoa orgulhosa, ela vai entender, ela vai se sentir muito mal com a proposta do Evangelho, porque ela vai se sentir, primeiro, incompetente. Ela não pode salvar-se a si mesma. Impotente. Ela não pode produzir a sua própria salvação. Ela tem que, como uma criança indefesa, aceitar a oferta de um Salvador. Então, para o homem já carregado do seu orgulho, é difícil aceitar a salvação de Deus.
Por isso que isso só acontece por obra do Espírito Santo mesmo. Então, a diferença entre religião e o cristianismo é que religião e cristianismo estão em pontas opostas. De um lado, você tem o salve-se a si mesmo, basta fazer isso, isso e aquilo. Resolva a sua própria vida, basta você fazer assim, assim, assado. Pavimente a sua estrada para o céu, basta você ser assim, assim, assado. Essa é a proposta da religião. E a fé cristã diz: receba. E continue recebendo. Receba para iniciar a sua vida com Deus e continue recebendo para crescer nela. Ok? Bom, o Paulo, então, colocado aí como, dentre nós, o melhor dos exemplos aí de uma pessoa boa, em outras palavras, se tem alguém que merecia ir para o céu por conta própria, esse cara é o Paulo. Ele diz no verso 7... Peraí, pastor. Desculpa, é que o senhor não completou o raciocínio. O senhor estava diferenciando, quando o Rafael perguntou, qual era a diferença da justiça no Antigo Testamento e a justiça no Novo Testamento. Aí faltou definir a justiça do Novo Testamento. Ok. A justiça no Antigo Testamento, realmente eu esqueci. A justiça no Antigo Testamento, ela é uma justiça de retidão. Uma pessoa justa é uma pessoa reta, uma pessoa que anda na linha, uma pessoa que está de acordo com a norma, com a lei, não é? E com isso ela se torna uma bênção para a sociedade, né? Uma bênção para a sua comunidade. A justiça no Novo Testamento é uma justiça imputada. Não é uma justiça própria. Não é a minha justiça. O Paulo vai dizer, inclusive, isso aqui, né? Ele vai dizer que no processo aí de conversão dele, ele diz assim, no verso 9, ser achado nele, ou seja, em Cristo, não tendo por minha a justiça que procede da lei. Então, qual que é a justiça que procede da lei? É a minha justiça, aquilo que eu faço e que está de acordo com a lei. Então, se eu faço aquilo que está de acordo com a lei, então eu mereço um parabéns. Eu mereço que alguém me dê um tapinha nas costas e diga assim, puxa vida, ó, parabéns, você conseguiu. Só que essa lei aí, essa justiça da lei, o Paulo chegou à conclusão que ela é impotente para produzir a salvação de qualquer um. Ou seja, um sujeito pode estar de acordo com a lei, ser reto, como Paulo era, né? Considerava-se irrepreensível para a comunidade dele. Mas diante de Deus, essa retidão própria é insuficiente. Por quê? Porque essa retidão não elimina o fato de que eu nasci em pecado. Essa retidão pode ou poderia consertar a minha vida a partir daqui, mas não pode consertar o meu passado. O meu passado me declara pecador. Vamos supor que hoje eu tome ciência disso, eu me arrependa de ter sido pecador até agora, e eu me proponha que, a partir de hoje, eu não vou pecar mais. Seria um feito extraordinário, mas insuficiente. Por quê? Porque quem vai pagar essa dívida com a lei de Deus do meu passado até agora? Então, não adianta eu ser reto
aos olhos das pessoas ou de mim mesmo. Eu preciso ser reto aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus, desde o Éden, eu já nasci desfavorecido. Eu já nasci sem o favor de Deus, em termos de salvação. Né? Então, é por esta razão que eu preciso de um Salvador. Então, no Novo Testamento, essa justiça não é uma conquista minha, é uma conquista do outro. É uma conquista do Salvador. E como é que Jesus conquistou essa justiça? Ele conquistou essa justiça primeiro porque, ao nascer, ele não nasceu com a participação do José, consequentemente, ele não é descendente de Adão como eu e você. Então, ele não traz essa carga genética do pecado de Adão. Segundo, durante toda a vida de Jesus, ele viveu sem pecar. Então, se uma pessoa vive a vida inteira sem pecar, então esse sujeito pode salvar-se a si mesmo. Então, Jesus, vivendo toda a sua vida sem pecado e tendo nascido por concepção do Espírito, consequentemente, sem a carga genética de pecado do Adão, então, ele era justo. Ele era reto. Então, esse sujeito poderia ter chegado diante de Deus e dizer para Deus, Deus, deixa eu entrar aí no seu céu. Aí Deus perguntaria assim, mas por que eu faria isso? Porque eu vivi a vida inteira reto, não conheci pecado. Deus abriria a porta do céu para ele. Mas quando o único que nasceu sem pecado e viveu sem pecado, chegou à idade adulta, ao invés de ele comparecer diante de Deus e reivindicar a sua entrada no céu por direito, ele abriu mão do seu direito e ofereceu-se para ser culpado, condenado, amaldiçoado por tudo aquilo que era do outro. E tendo feito isso, ele foi para a cruz. Ora, se o salário do pecado é a morte, e Jesus não pecou, então ele não podia ter morrido. Mas ele morreu simplesmente porque ele levou sobre si a transgressão de todos nós. Quando essa pessoa ela faz essa troca com Deus, e aí está o conceito da nova aliança, ela toma sobre si as culpas dos outros e transfere a justiça própria dela, que ela conquistou. Jesus conquistou a sua própria justiça. Ele, então, dá a sua justiça para o outro. Então, Deus, por assim dizer, tira a sua condenação, os seus pecados, e acredita na conta de Jesus. E ele vai para a cruz com os nossos pecados. E Deus tira a justiça de Jesus, a justiça que ele conquistou pessoalmente, com seu próprio esforço e mérito. Tira a justiça dele e acredita na nossa conta. Isso chama-se justiça imputada, ou seja, justiça creditada. Quando a Bíblia diz que nós somos justos, nós não somos justos no sentido absoluto do termo. Nós somos justos porque nós somos justificados. Ou seja, outro creditou sua justiça na nossa conta. E isso é salvação. Procura isso em qualquer outra religião e você não vai encontrar. Se há um Deus que é justo e santo,
o pecado humano tem que incomodá-lo. O pecado humano tem que provocar a ira nesse Deus, se ele é santo e justo. Se provoca a ira nesse Deus, Deus então tem que condenar os pecadores. E ele estaria absolutamente certo se ele exterminasse todo mundo. Mas em graça, ele decide salvá-los. Mas ele não decide ignorar o pecado, porque isso o tornaria injusto. Ele negaria a sua própria justiça e santidade. Mas sendo um Deus santo e justo, mas ao mesmo tempo misericordioso, ele decidiu pagar a culpa daqueles que ele pretende salvar, dando-se a si mesmo a condenação no lugar deles. Que história de uma divindade na história humana, pegando desde quanto o mais longe que nós pudermos chegar num estudo da história das religiões, o mais longe que nós pudermos chegar na história da humanidade daqui para trás. Mircea Eliade, uma das grandes referências atuais na ciência das religiões, ele vai recapitulando daqui para trás a história da religião. E ele aponta o ponto máximo onde nós podemos chegar com um instrumento científico, onde que nós podemos chegar, até onde nós podemos chegar identificando a presença da religião. E a conclusão que ele tira é que nunca houve uma civilização, um povo, uma etnia, onde a religião não estivesse presente. Mas todas as religiões, a proposta delas é aquela proposta que a gente já encontra no capítulo 11 do Gênesis. A Torre de Babel é uma referência da história das religiões. A história das religiões conta como é que os seres humanos criam caminhos próprios para chegar ao céu, para chegar a Deus. A fé cristã conta como é que o Deus do céu desceu até nós, se fez um de nós, carregou as nossas culpas, morreu por nós, para nos levar para o céu. Justiça é praticada e justiça acreditada ou imputada. Deus nos justificou porque um justo foi oferecido em nosso lugar e efetivamente levou nossas culpas e pecados. Ok, Denilde. Resumindo, então, o ser humano que é cabeça dura, hein, Denilde? Igual o pastor Ilane falou ontem à noite. O homem é cabeça dura, então, não entende. Podemos dizer que o homem tem o coração de pedra, né? Até que Deus troque o coração de pedra por um coração de carne, quando finalmente ele passa a entender não apenas a condição espiritual dele, mas também entender que há um Deus santo e justo, que, por ser santo e justo, leva muito a sério a questão do pecado. E é isso que comunica a ele que, primeiro, ele tem necessidade de um Salvador. E segundo, que Deus, de fato, ofertou um Salvador para ele. Ok, vamos prosseguir? Obrigado, viu, pastor? De nada. Então, Paulo diz, né, que se alguém podia confiar na carne, muito mais ele. Ele coloca aqui todo o seu credencial. Mas o verso 7, ele começa com uma adversativa dizendo assim: mas o que para mim era lucro,
que é lucro? Lucro é são os meus méritos. É eu olhar para mim e dizer assim, olha, com esse perfil aqui, eu sou um cara que Deus tem que abrir a porta do céu para mim. O que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. O que o Paulo está colocando aqui para nós, né? Ele está falando de como aconteceu a conversão dele, como ele era antes, né? Uma pessoa que confiava na carne por causa do perfil que tinha. E quando ele se encontrou com Cristo, ele percebeu que Cristo era muito mais valioso. Se isso tudo era lucro, Cristo era um lucro extremamente superior. Então, nessa lei de mercado aí, o Paulo está dizendo que ele poderia fazer como aquele camarada da parábola de Jesus, que estava trabalhando num campo e, de repente, ele encontrou um tesouro no campo, escondido, né, no campo. E ele, então, sai dali, não conta para ninguém, sai dali, vai e vende tudo que tem. Ele abre mão de tudo que tem e volta lá e compra o tesouro. Então, o Paulo está dizendo aqui, numa linguagem comercial, que mesmo o camarada que tem toda uma tradição, todo um zelo, toda uma prática religiosa, toda uma sinceridade de coração e tal, tudo isso diante de Cristo, na linguagem do Paulo, é como esterco. É como coisa que não prestam para nada. Em termos de produzir salvação, não tem nenhum valor. Então, há uma troca. Mas quando é que o Paulo entendeu que ele não era tão irrepreensível assim como ele pensava? Quando é que o Paulo percebeu que ele era pecador? Obviamente, quando ele se encontrou com Cristo ali na estrada de Damasco, em Atos 9. Mas o Paulo compartilha conosco, no capítulo 7 de Romanos, quando ele fala do lugar da lei na fé cristã, e ele fala do valor da lei, dizendo o seguinte: eu não saberia o que é pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, o Paulo foi convencido por Cristo, a expressão viva da lei, que toda aquela irrepreensibilidade dele poderia ser aplicada aos 9 mandamentos. Os 9 mandamentos são mandamentos que podem ser observados, como os fariseus observavam, pode ser observado exteriormente. Tipo, você faz imagens? Não. Você adora imagens? Também não. Você vai para a sinagoga no sábado? Vou. Você respeita seu pai e sua mãe? Sim. Você adultera? Não. Você já matou alguém? Não. Observando superficialmente a lei, os 9 primeiros mandamentos podem ser observados exteriormente. Então, nesse sentido, o Paulo era irrepreensível. O problema é que quando Paulo se encontrou com a lei viva diante de si, essa lei viva, que também é uma luz, veja que há um clarão lá na experiência dele, né? Que o faz cego, lança uma luz tão forte no interior de Paulo que o 10º mandamento realça.
o 10º mandamento ganha um brilho. O Paulo nunca tinha prestado atenção no 10º mandamento. Porque o 10º mandamento é a cobiça. E a cobiça dos 10 mandamentos é o único mandamento que, de fato, está dentro de nós e não fora. Deus já tinha avisado o Caim sobre a cobiça. E Deus descreveu a cobiça como uma fera que habitava o Caim e habita todos nós. Uma fera que vai querer nos devorar, vai querer dominar a gente. E Deus disse para o Caim, mas você deve dominá-la. Obviamente, o Caim não dominou, assim como nenhum de nós consegue dominar a cobiça. Quando Paulo se deu conta disso, por ter uma compreensão muito grande da lei, ele percebeu que ele era pecador. Por quê? Porque se você quebra um dos mandamentos, você quebrou os 10 mandamentos. Você já se tornou pecador. Você não é pecador por quebrar os 10. Você é pecador por quebrar um dos 10. Então você já é pecador. E se você é pecador, então você não é irrepreensível. E se você não é irrepreensível, então o céu está fechado para você. É por isso que Jesus diz, né, que ele ele deu a vida por nós, ali em Efésios 5, 25 a 27, né? Deu a vida por nós, nos lavou e está trabalhando em nós agora para nos apresentar, lá no dia de Cristo, nos apresentar irrepreensíveis e santos. Por ora, nós não somos irrepreensíveis, nós somos pecadores. E por sermos pecadores, o céu está fechado. Mas quando nós cremos em Cristo, então a justiça de Cristo passa a ser nossa. Então o céu se abre. E Deus continua trabalhando conosco, porque quando nós formos para o céu, nós só entraremos no céu na condição de santos e irrepreensíveis. A obra de Cristo terá sido completada em nós. Então, Paulo, ele compreende, né? Aqui ele está usando uma linguagem mais comercial de lucro. Ele compreende que Cristo é muito superior a qualquer outra coisa sobre a qual ele pudesse basear sua confiança e sua esperança de andar com Deus. Então, ele continua dizendo aí para nós que ele deseja ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Veja, a justiça que salva não é a minha justiça, a justiça que eu produzo. A justiça que salva é a justiça que vem de Deus, ou seja, é uma justiça dada por Deus. Essa, mais uma vez, a diferença entre o conceito de justiça do Antigo Testamento e o conceito de justiça do Novo Testamento. A justiça que salva não é uma justiça produzida por minhas obras, por meus méritos, por meus esforços. A justiça que salva é uma justiça dada por Deus. O Paulo trabalha isso em 2 versos em Romanos, que a gente pode trabalhar com um efeito comparativo. No verso 15, ele diz que a justiça de Deus foi manifestada. E no verso 21 do capítulo 3, ele diz que a justiça se manifestou. A justiça que foi manifestada lá no começo é a mesma justiça que fez a ira de Deus descer do céu contra nós, sobre todos nós. Mas a justiça que se manifestou lá em 3:21 é a justiça que Deus deu, é a justiça que desceu do céu. É Jesus que desceu do céu. Então é uma justiça não produzida por mim, mas uma justiça que Deus deu, né? Aí pode-se entrar naquela
questão se um crente perde ou não a salvação, e aí pensar se Deus dá algo e tira, né? Deus nos deu a justiça de Cristo. Será que ele tiraria por alguma falha nossa? Isso não tornaria a salvação finalmente uma obra nossa, ou seja, uma obra da nossa perseverança e não uma obra da graça? O fato é que nós somos salvos por uma justiça que Deus deu simplesmente mediante a fé em Cristo. E o propósito é para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos aqui é a consumação da vida cristã. É a conclusão da obra de Deus na vida cristã, na vida do crente, né? E o Paulo, ele vai dizer, então, que até agora ele está falando de sua conversão, como ele era antes, no que ele confiava, e no que ele passou a confiar, né? E como ele é agora. Ele é uma pessoa identificada com Cristo, uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa que está associada com Cristo. Ele fala aí até de participar do sofrimento de Cristo, participar dos sofrimentos de Cristo, identificando com ele até na morte. Então, ele está falando do seu batismo. O batismo é a declaração pública desse conhecimento de Cristo, dessa ressurreição de Cristo, da qual nós participamos, dessa participação nos sofrimentos de Cristo e dessa identificação com ele na sua morte, né? Então, ele está falando que agora ele é uma nova criatura. Mas a partir do verso 12, ele vai falar do efeito do evangelho na vida de uma pessoa já convertida. Ou seja, a vida cristã não para, né? Não é concluída com uma decisão por Cristo. A vida cristã é uma vida de Deus, e vida de Deus não para, não interrompe. Vida de Deus é eterna. Então, não faz sentido uma pessoa achar que ser crente é ter tomado uma decisão por Cristo há 20 anos atrás, e é a única experiência que ela tem com Deus. Não faz sentido. Porque isso não é vida. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é vida de Deus. Vida de Deus é vida eterna. Vida eterna não para. A vida eterna, ela progride. A vida eterna vai se tornando intensa. A vida eterna move o crente dentro do processo de santificação. O crente é um bebê recém-nascido que cresce. Assim como há o desenvolvimento humano, físico e psicológico, o crente, ele também tem as suas fases de desenvolvimento. Ele tem que crescer. Assim como nós consideraríamos e consideramos que há algo de errado com uma criança que não cresce, assim nós temos que considerar que há algo de errado num crente que não cresce. Porque isso nega a natureza da vida que ele recebeu. É vida abundante, é vida eterna. É vida que prospera, é vida que anda, que move, é vida que produz. Então, o Paulo aqui vai falar do efeito do evangelho na vida do crente. Obviamente, ele está dando seu próprio testemunho,
mas ele está falando isso como um modelo de vida cristã para os filipenses. Então, ele está dizendo aí no verso 12, não que eu já tenha alcançado, ou seja, a vida cristã não se completou ainda, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Em outras palavras, alcançar a ressurreição dentre os mortos, ou ser alcançado por ela, é ter chegado à perfeição, ou seja, a obra de Deus, lá na ressurreição dos mortos, terá sido completada em nós. Então, ele está dizendo, mas isso não aconteceu ainda aqui. Eu ainda estou aqui nesse corpo, nessa carne. Eu não cheguei lá ainda. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Mas o que o crente faz? O que nós devemos fazer? Veja, mas vou prosseguindo. Veja os verbos que ele vai usar aí. Verbos muito interessantes que indicam desenvolvimento. Indica que a vida cristã é uma jornada. Indica que a vida do salvo é para usar a linguagem de Hebreus no capítulo 12, é uma corrida que Deus propôs para nós em Cristo. E ele, então, diz, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo. Veja, o Paulo está dizendo que a ressurreição, a obra completa na vida do crente, é algo que Deus conquistou, é algo que Deus deu para ele. Veja que ele diz que ele foi conquistado para isso. O crente nasceu espiritualmente para alcançar a perfeição. Ele nasceu espiritualmente para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele nasceu para isso. E quem começou essa obra nele, Paulo já disse lá em Filipenses 1:6, quem começou essa obra foi Deus. E quem está comprometido em completar esta obra é Deus. Por isso que o Paulo diz que é para isso que eu fui conquistado. Eu fui salvo para isso. Eu fui salvo para ter a salvação completa. Não para ficar no meio do caminho. Mas, por ser obra de Deus, não significa que eu não coopere com Deus. O crente há de ter o interesse de investir em seu crescimento, em sua relação com Deus. Por isso que o Paulo diz que ele vai prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado. Ou seja, ele quer se associar com Deus na obra que Deus está fazendo na vida dele. Ele já tinha dito lá no capítulo 2, verso 12 e 13, né, que nós, como crentes, devemos efetuar a nossa salvação com temor e tremor. Mas é Deus quem realiza em vós tanto querer quanto efetuar. A obra é de Deus, o poder é de Deus. A gente estende a mão, a gente vai dizendo sim para a obra de Deus. E é o que o Paulo está dizendo aqui. Aí ele continua dizendo, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que tem que ficar para trás na vida do crente? O autor de Hebreus, no capítulo 12, diz que são os pesos, os pecados que tenazmente nos assediam. No caso do Paulo, aqui dentro desse contexto, toda aquela confiança que ele tinha em si mesmo, lá que ele acabou de dizer que era como caracterizava a vida dele antes da conversão, tudo aquilo ali é passado. Ele já acabou de dizer que tudo aquilo ali, comparado à superioridade do conhecimento de Cristo, é esterco. Não posso mais dar um passo atrás e voltar a descansar a minha vida em questões de produção de justiça própria. Eu preciso continuar dia a dia descansando a minha fé na justiça que eu recebi de Cristo, que eu recebi de Deus. Então, ele diz aí que ele vai esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante.
prossigo para o alvo. Veja, o crente tem um alvo. Lá em cima, ele definiu esse alvo como a ressurreição dos mortos, como chegar a ser perfeito. Aqui ele vai dizer que o alvo é o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo. O que é a chamada celestial de Deus em Cristo, senão a nossa plena salvação? Lá em Efésios 1:13, ele diz que Deus deu o Espírito como primícias para nós. E primícias é a comprovação, primícias são os primeiros frutos colhidos, é a comprovação de que nós receberemos a plenitude da salvação, ou seja, Deus nos salvou com este alvo, o alvo de chegarmos ao fim, o alvo de chegarmos à perfeição, o alvo de chegarmos à completude, à plenitude dessa salvação. Por isso, todos os que somos perfeitos ou aperfeiçoados, aqui o Paulo parece se contradizer, né? Porque ele diz que não que eu seja perfeito, aqui ele está dizendo, mas todos os que somos perfeitos ou aperfeiçoados. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o crente, ele não pode regredir. Então, se você já tem hoje conhecimento, entendimento, discernimento espiritual, tudo aquilo que você já sabe de Deus, né? Tudo aquilo que você já recebeu de Deus, em termos de conhecimento, entendimento, discernimento, você deve orientar a sua vida de acordo com isso. Isso é ser perfeito. Então, se você colocar isso dentro de um conceito cronológico, vamos pegar um crente que tem 5 anos de vida cristã e um crente que tem 15. Um crente que tem 15 anos, ele pode ser imperfeito, e um crente de 5 anos pode ser perfeito. Em que sentido? Se um crente que tem 5 anos de vida cristã, ele está vivendo de acordo com a maturidade que um crente deve ter com 5 anos de caminho com Cristo, então ele é perfeito. Mas se uma pessoa tem 15 anos, mas ele não vive como uma pessoa madura, em virtude dos 15 anos de jornada com Cristo, ele é imperfeito. Então, perfeição não é perfeição absoluta. Perfeição não é impecabilidade. Mas perfeição é viver hoje de acordo com a maturidade que você tem. É o que a gente espera das pessoas. A gente não espera que uma pessoa de 30 anos se comporte como uma criança de 7. A gente espera que os nossos filhos vão, à medida que vão crescendo, a gente espera que eles vão se comportando de acordo com a maturidade que se espera da idade que eles têm. Na vida cristã é a mesma coisa. Então, o que é um filho perfeito? Um filho perfeito é aquele, para usarmos aí a linguagem do Salmo 1, é aquela árvore que, por estar plantada junto aos ribeiros de água, ele produz os seus frutos nas estações certas. Então, o adolescente tem maturidade de adolescente. O jovem tem a maturidade de jovem. O homem de 30 anos tem maturidade de homem de 30 anos. O de 60 e assim por diante. Um crente que está andando com Deus, ele vai ter a sua maturidade progressiva de acordo com o tempo de vida, de estrada espiritual que ele tem. O autor da carta aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 5, 6, ele diz que, no capítulo 6, ele diz que ele gostaria de escrever coisas mais profundas, mas que ele não podia, porque aqueles crentes para os quais ele estava escrevendo haviam se tornado crianças, necessitadas de leite, que devido ao tempo passado, diz o autor, já deviam ser mestres
mas tinham retardado o seu próprio progresso e ainda precisavam ser nutridos com leite e não com comida só, com alimento sólido. Então, o que o Paulo está dizendo aqui é que o evangelho, que teve o seu efeito produzindo a conversão de uma pessoa que antes confiava em si mesma ou na sua religião, mas que agora, convertida, tem toda a sua confiança em Cristo, toda a sua esperança em Cristo, esse mesmo evangelho continua operando nela, levando ela de uma fase a outra, e ela está progredindo. E à medida que ela frutifica de acordo com a fase em que ela então está vivendo uma vida perfeita com Deus. Então, nós que somos aperfeiçoados, né? Esses crentes que estão andando aí dentro dessa realidade, dentro desse efeito do Evangelho, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também nos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição, veja. Prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. O Paulo nada mais, nada menos está dizendo para aqueles crentes. Vivam de acordo, né? Vivam conforme a maturidade que vocês têm, o entendimento que vocês têm. Vocês já sabem a vontade de Deus, vocês conhecem o caminho de Deus, vocês já são adultos espiritualmente falando. Então, eu espero, diz Paulo a eles, que vocês se comportem como adultos. Ali no 1:27 ele diz que espera que eles vivam de um modo digno do Evangelho. Aqui ele está dizendo exatamente a mesma coisa. Irmãos, sede meus imitadores. O Paulo acabou de falar da sua experiência, e agora ele está fazendo um apelo para que os crentes de Filipos pudessem, então, ver nele um modelo a ser imitado. Assim como Paulo imita Cristo, os filipenses devem, então, imitar o Paulo. Sejam meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tende em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Aqueles que pregam outro evangelho. Os mesmos lá de trás, né? Os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão. Então, qualquer pessoa que pregue um evangelho, que leve outras pessoas a colocar a sua confiança numa tradição religiosa, num ritual religioso, ou numa personalidade religiosa, ou numa instituição religiosa, qualquer pessoa que pregue isso, qualquer pessoa que pregando o evangelho não indica para as pessoas que o fundamento sobre o qual elas devem depositar a sua fé é Cristo e a obra dele na cruz, qualquer pessoa assim é inimiga da cruz de Cristo, né? Qualquer evangelho que proponha um salve-se a si mesmo é inimigo da cruz de Cristo. Qualquer evangelho que proponha arranje a sua vida em 10 passos, faça você mesmo, é inimigo da cruz de Cristo. Por isso que lá atrás, quando a gente viu o Efésios, eu mostrei para vocês que quando Paulo vai dizer para os crentes que eles devem ter um certo comportamento ético e moral, ele não começa a carta por ali. Ele só fala aquilo por quê? Porque antes ele deu o fundamento. E o fundamento não é o meu próprio esforço de tentar ser bom. Não é o meu próprio esforço de tentar fazer o melhor que eu puder. E ser o melhor que eu puder ser. O fundamento é aquilo que ele colocou antes, ou seja, o fundamento é Cristo, especialmente a obra dele na cruz e a sua ressurreição. O fim deles
vai haver um fim, vai haver um juízo, vai haver um dia quando Deus vai revelar, né, os verdadeiros amigos da cruz de Cristo, e vai revelar, obviamente, também aqueles que pareciam ser amigos da cruz de Cristo, mas eram inimigos da cruz de Cristo. Vai ter um fim, né? O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Ou seja, essas pessoas fazem isso porque elas têm interesse econômico. Elas têm interesses próprios nesse tipo de pregação. Eu já mostrei para vocês em outro momento que a pregação do evangelho, ela pode produzir dissabor para os pregadores do evangelho. A pregação do evangelho pode, por exemplo, esvaziar igrejas. A pregação do evangelho pode suscitar perseguição. Então, é muito fácil, muito mais fácil, se a gente pensar no próprio estômago, é muito mais fácil a gente fazer uma acomodação do evangelho de modo a manter as pessoas domesticadas, pacificadas. Então, é muito mais fácil fazer isso. Por quê? Porque, primeiro, eu vou ter menos dissabor. Segundo, não vou correr risco de nenhum tipo de perseguição. Terceiro, eu vou me garantir no emprego. E quarto, eu vou estar garantindo meu próprio estômago. A glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria, diz Paulo, está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Em outras palavras, o Paulo termina o capítulo 3 dizendo que o efeito do evangelho na vida do não crente é a sua conversão. E o efeito do evangelho na vida dos convertidos é o seu crescimento espiritual. E a garantia disso não está no esforço do crente como como um recurso único e próprio, mas está na garantia de que Deus está trabalhando, de que o evangelho está trabalhando na vida dele, de que Deus o salvou inicialmente, não para essa salvação ficar pelo meio do caminho, mas o salvou para essa salvação ser completada. E Deus vai completar. Veja que no final do percurso, da jornada, ele transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, não há nada que possa impedir Deus de completar aquilo que ele começou a fazer em nós, por causa da operação do Evangelho. Muito bem. Perguntas, temos 10 minutinhos. Eu posso entrar no 4 ou a gente pode conversar um pouquinho? Será que o senhor pode voltar só um pouquinho nessa última palavra? Hum. O efeito do evangelho no crente, já falou? O efeito do evangelho numa pessoa não crente produz a conversão dele. O efeito do evangelho no convertido produz o seu crescimento e vai resultar na plenitude dessa salvação, ou seja, no completar dessa salvação. E isso está nas mãos de Deus do começo ao fim. Pastor, Sim, Rafael. é meio difícil, né? Porque nós somos pecadores, você falou que Paulo foi
irrepreensível, é meio difícil a gente chegar a essa irrepreensível e a retidão, porque nós somos pecadores, não é isso? Não é difícil, é impossível. Então. Então, se fosse difícil, se fosse só difícil, alguns de nós poderiam conseguir. Porque tem muita coisa que é difícil para mim, mas que outras pessoas conseguem. Agora, algo que é impossível no sentido absoluto, nenhum de nós pode conseguir. Então, é isso que torna necessário, e aí faz do Evangelho a boa nova, aquilo que é impossível para mim só pode ser conseguido em meu benefício por alguém para quem isso não seja impossível. Então, não foi impossível para Cristo. Ele poderia, por exemplo, reivindicar a sua própria salvação, baseado nos seus próprios méritos. Mas ele, então, entregou a sua justiça própria para Deus, para que Deus desse ela a nós. E Deus, então, creditou nossa injustiça na conta dele. Então, aquilo que é impossível no absoluto para nós, só pode ser conseguido aí, não por esforço nosso, mas por dádiva. Só pode ser obtido por dádiva, não por esforço próprio. Isso, de um lado, né, humilha, porque eu chego diante de Deus completamente nu e de mãos vazias. E nós bem que gostaríamos de poder chegar diante de Deus como os orgulhosos ainda fazem, né? Ou pretendem fazer. Chegar diante de Deus e apresentar para Deus como Paulo fazia antes. Olha, eu sou circuncidado aí de acordo com a lei. Eu sou de Israel, que o Senhor aí escolheu para ser seu povo. Eu sou legítimo, eu sou hebreu de hebreu. E aí, no que diz respeito aí à religião, eu sou do melhor partido religioso que nós temos no mercado. Então, assim, muitas pessoas, elas ainda ousam, por não ter, né, um conhecimento do que seja um Deus santo e justo, elas se apresentam como candidatas, né, a merecer a salvação de Deus por seus próprios esforços. Mas elas fazem isso justamente porque elas estão cegas, elas não conhecem Deus como Deus se revelou a nós, como santo e justo. A pior notícia para pecadores, e aí a pior notícia que você tem para dar a esse mundo, é a notícia de que tem um Deus que é santo e justo. Esse é todo o nosso problema. Não fosse esse fato, as outras coisas a gente daria um jeito. Mas a notícia de que há um Deus que é santo e justo, nenhum de nós pode resolver essa questão. Sim, Eliana. Eu tenho uma experiência que o meu irmão, pastor, ele não se humilha diante de Deus. Ele ele conhece, foi criado na igreja, mas ele acha que Deus, que ele não pode se humilhar diante de Deus. E é o contrário, né? O que o senhor falou é que a gente já chega humilhado, né? Ele acha que Deus, ele não pode se humilhar diante de Deus porque Deus é pai. Então, ele se compara, sabe, com um pai amoroso que nunca... E aí eu fico pensando, né, pastor, como a interpretação de Deus, né, é diferente, né? Porque ele acha que
Ele fala assim, porque como que ele é Deus e manda o filho dele para morrer e sofrer aqui? Olha o pensamento dele, pastor. Como que, se ele é tão bom assim, ele não deveria fazer isso? Que eu não mandaria meu filho, ele tem 2 filhos, eu não mandaria meu filho para morrer de jeito nenhum. Mas talvez haja uma falha aí na teologia dele em termos da justiça de Deus, né? Porque a justiça de Deus estabelece a morte do pecador. Então, se ele se concentrar no fato de um pai mandando o próprio filho para morrer, se ele ficar só nisso, é óbvio que isso causaria em qualquer um de nós esse sentimento e esse pensamento que ele está alimentando. Mas quando a gente conhece um pouco da justiça de Deus e na nossa condição diante da justiça de Deus, e a gente sabe por que o próprio pai mandou o filho para a cruz, aí a gente não vai dizer que esse Deus é um pai ruim. Muito pelo contrário. Ele mandou o próprio filho para ser pai de muitos. Né? Bom, muito triste isso na nossa família, porque e ele não aceita, ele é muito duro em relação a isso. Mas estamos encerrando mais uma aula. Né? Okay. E a gente agradece a participação de todos. A Marta está aí, mas ela está meio sem condições, né, Marta? E a gente agradece a participação de todos. Obrigada, pastor. E boa noite para todos, boa semana.